Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero desejar aqui para vocês um feliz sábado, que as bênçãos de Deus estejam sobre sua vida, sobre a vida da tua família. E no dia de hoje, nós estudaremos uma lição muito importante para nós, que vai falar a respeito da confiabilidade da Bíblia. E eu quero convidar você para fazer uma oração junto comigo. Feche teus olhos. Pai amado, Pai querido, no nome do Senhor Jesus nos colocamos diante de Ti, da Tua presença e do Teu amor. Pai, lhe agradecemos por este dia, um dia que o Senhor nos deu de descanso para renovar as nossas forças no Senhor. Que neste dia possamos contemplar a beleza da Tua santidade, a obra de Tuas mãos e refletir na Tua palavra e nos Teus ensinamentos. É que nós lhe pedimos, Senhor, e lhe agradecemos em nome de Jesus. Queridos, estamos hoje aqui na lição de número 4 e o tema da lição bíblica em geral é perguntas difíceis. Estamos falando aqui neste período sobre perguntas difíceis e hoje uma das perguntas que está para nós é se a Bíblia ela é um livro confiável. Você já deve ter ouvido muito falar sobre a Bíblia Sagrada, sobre mitos, verdades, e nós vamos aqui neste estudo esclarecer para vocês, em cima de alguns embasamentos, vamos aqui mostrar a veracidade da Bíblia e a sua confiabilidade. Eu quero convidar você a nos acompanhar nesse vídeo para a gente poder desvendar esse mistério aí. A Bíblia é um livro confiável? Lição de número 4. Qual que é o objetivo? O objetivo é refletir acerca da confiabilidade da Bíblia Sagrada e incentivar o estudante, que sou eu e você, a levar a sério aquilo que ela diz como a praticar o que ela ordena. Talvez, por não dar tantos créditos à Bíblia, muitas pessoas não têm aquele compromisso com ela. E nesse estudo nós veremos como ela é importante para nós e assim, consequentemente, nos tornarmos mais compromissados com o que a palavra diz, nos termos de aplicar o que ela ordena. O texto base está lá na segunda carta de Timóteo, que Paulo escreve a Timóteo, que diz o seguinte, que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a própria instrução na justiça, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16. No capítulo 3 de 2 Timóteo, que se refere ao nosso texto base, Paulo lhe dá início, no capítulo 3, ele alerta Timóteo acerca do que acontecerá nos últimos tempos, né? E como as pessoas vão se comportar já nos últimos tempos. Devido a tanta iniquidade, se afastando de Deus, tornando-se amantes de si mesmos. Paulo fala que eles são desobedientes, eles são soberbos, blasfemos e sem afeto natural. Traidores, etc. Nós vemos aqui que Paulo apresenta uma lista imensa com características que vão do versículo 1 ao versículo 9, características nada agradáveis. E a partir do versículo 10 até o versículo 13, Paulo começa a instruir Timóteo a respeito da doutrina bíblica, do modo de viver, fé e longanimidade, e a respeito dos desafios da vida cristã. Estes quais o Senhor Jesus Cristo está sempre com a gente e sempre nos dando escape. Nos versículos 14 ao 16, as instruções são para que Timóteo ele permaneça naquilo que ele aprendeu, desde a sua meninice, ou seja, desde a sua mocidade. Ou seja, que tudo aquilo que ele aprendeu foi das Escrituras Sagradas, que podem torná-lo um homem sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Desta pequena introdução, a gente já consegue perceber que
a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela luta contra tudo aquilo que pode prejudicar o ser humano, visto que isso seria o suficiente para falar a respeito de sua confiabilidade. Poderíamos terminar por aqui. Porque quando a gente acompanha o capítulo 3 de Timóteo, ele apresenta as características das pessoas que se afastam de Deus, da sua palavra, e mostra Timóteo como modelo de um homem que, desde a mocidade, desde a sua infância, aprendeu a palavra e está aplicando ela. Mas nós vamos ver a seguir mais textos que irão nos mostrar se a Bíblia é confiável ou não. De fato, a curiosidade do homem ela é muito grande, visto que todo homem deseja naturalmente o saber. Aristóteles, ele de fato fala que o ser humano ele tem uma curiosidade, uma inclinação irresistível por parte do ser humano. E eu quero convidar você que nos acompanha neste estudo de hoje para tirar suas próprias conclusões a respeito de um livro que, diga-se de passagem, é um dos mais lidos na face da Terra. Vamos para o tópico número 1. A Bíblia é confiável em sua inspiração? Conforme a segunda epístola de conforme a segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 21, a Bíblia é um livro autenticado pela inspiração divina. De modo que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, nenhum homem profetizou por si mesmo. Ele veio como instrumento inspirado por Deus, pelo Espírito, dando um recado. A palavra inspirados no grego, que é telpneustos, ela significa soprados por Deus. Este termo, ele indica a atividade do Espírito Santo na orientação e direção dos autores das Escrituras, de tal modo que se eles escreveram era exatamente o que Deus desejava que ficasse registrado. Deus, tudo que ele colocou na Bíblia foi aquilo que ele entende que seria bom para nós, para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado e para colocar em prática. Tudo isso que está registrado ele desejou, nada mais, nada menos. E nós observamos também que a inspiração ela é plenária. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, ela é plena. Ela é muito dinâmica. Deus não anula a personalidade dos escritores que puderam usar suas experiências, suas pesquisas e suas aptidões, para manter o seu estilo. Ou seja, quando você olha para Isaías, ele é totalmente diferente de Jeremias. Quando você olha para o apóstolo Paulo, ele é totalmente diferente de Pedro. Ou seja, eles têm personalidades diferentes, experiências diferentes, pesquisas diferentes e suas aptidões também. Só que mesmo mantendo o seu estilo, o Espírito Santo os usava para trazer a mensagem de Deus. Ou seja, eles eram usados por Deus da forma que eles eram transformados o seu caráter e Deus utilizava eles. Como eu sou diferente de você e assim sucessivamente. De uma forma verbal também. É interessante aqui que Deus se revela por meio das palavras, Quando nós lemos a Bíblia, Deus ele se revela por meio da sua palavra, da sua escrita. E sobrenatural. O que é isso? Produz o efeito mediante a ação do Espírito Santo nos que creem em Cristo. Quando a gente crê no Senhor, nós conseguimos crer em tudo aquilo que o Espírito Santo faz. Porque nós damos crédito que o próprio Espírito ele vem do Senhor. Ele é o próprio Deus.
E é importante também frisar que a inspiração ela limita-se aos 66 livros da Bíblia. Somente nestes textos encontra-se a revelação escrita de Deus. Não é necessário mais nenhum acréscimo. Ou seja, a Bíblia ela é a palavra final de Deus, a revelação completa. O tópico número 2. A Bíblia é confiável em sua autoridade? Vamos lá. Por ser inspirada por Deus, a Bíblia é fonte de autoridade divina. Veremos aqui pela canonização que ela recebeu sua aceitação definitiva pela Igreja. Precisamos entender o seguinte: a Bíblia se tornou a palavra de Deus porque foi aceita pelos homens. A Bíblia ela não se tornou a palavra de Deus porque ela foi aceita pelos homens. Não, ao contrário. Ela foi aceita porque sempre foi a palavra de Deus. Ou seja, ela não se tornou palavra de Deus porque nós a aceitamos. Não, pelo contrário. Ela nos regenerou porque ela sempre teve poder para isso. E a palavra cânon, ela significa uma cana ou uma vara de medir. Ou seja, a Bíblia possui o cânon, ela possui a medida pela qual tudo deve ser avaliado. Hill e Walton, eles mencionam os critérios que determinam a canonicidade do Antigo Testamento. Ou seja, que determinam a medida no Antigo Testamento. Era uma inspiração e autoridade divina. Autoria. Seus autores possuem funções divinamente escolhidas de liderança, como legisladores, juízes, profetas, sacerdotes e reis. Ou seja, inspirou todos estes homens. Quanto aos critérios para a canonicidade do Novo Testamento, a apostolicidade. Ou seja, os livros eles deveriam ser escritos por um dos apóstolos ou por alguém que tivesse convivido com eles. A aceitação e a utilização dos livros por parte da igreja, a coerência doutrinária e, por fim, a inspiração. Quando nós olhamos para toda a Bíblia Sagrada, diversos escritores, as narrativas, pessoas diferentes em locais e tempos diferentes, mas ela sempre está em harmonia. O cânon, é importante a gente citar aqui que ele, e oportuno também lembrar, que essa definição ela é necessária para combater os falsos mestres. O cânon ele mostra para nós que a Bíblia é autoridade, ela é autêntica. O Concílio de Cartago, em 419, ele definiu a aceitação oficial da Bíblia pela Igreja e proporcionou distinção entre os escritos apostólicos e as produções heréticas, ou seja, tirando tudo aquilo que era heresia. Ou seja, esse concílio ele mostrou que existiam heresias a respeito da Bíblia e definiu a veracidade da Bíblia. Ele serviu aí para nos dar esse norte. E você vê que quando nós percebemos algum pregador ou alguém anunciando a palavra, a partir do momento que nós vamos até o texto, analisamos o contexto daquela história e vemos ali o que está sendo falado, o que está escrito, nós podemos ver se tem coerência os textos, se eles estão batendo um com o outro. Por que isso é importante? Porque nós conseguimos definir o que é heresia e o que realmente é Bíblia. Isso serve para a nossa saúde espiritual. E sendo bom
e agradável para a nossa saúde espiritual vai refletir na nossa vida emocional e na nossa vida uns com os outros. Por isso é importante a gente deixar isso definido. Agora, partindo para o tópico número 3, o último tópico dessa lição. Nós já vimos até aqui, no primeiro tópico, que a Bíblia é confiável em sua inspiração. Ela foi inspirada por Deus. Ela não foi conduzida, ou ela não foi inspirada por homens. Ou seja, homens que tinham ali as suas próprias características, o seu próprio estilo, eles tinham mentes diferentes, né, em tempos diferentes, mas Deus utilizou a eles para trazer a sua mensagem. Nós vimos também aqui no tópico número 2 que ela é confiável em sua autoridade. Ou seja, todas as vezes que você está discutindo alguma coisa, algum assunto, você está ali conversando algum assunto em discussão com alguém, você precisa de um embasamento. Sobre política, precisa de um embasamento político, histórico. No caso da Bíblia, ela tem um embasamento também, que é um embasamento divino, que é de Deus, e ela também tem um embasamento do cânon e do tratado aqui de Concílio de Cartago de 419, que define o que é heresia e o que realmente é Bíblia. Isso é muito importante, esses embasamentos, para que a gente passe mais confiabilidade ao falar da Bíblia. Ou seja, indo para o número 3 agora. A Bíblia é confiável em suas evidências. Mas o que são evidências? É o caráter do que é evidente. Manifesto do que não deixa dúvidas. Prova. O que demonstra a existência de alguma coisa. Um indício. Um exemplo de evidências que apontam para um assassinato. A evidência ela vai mostrar como houve aquele assassinato. Um exemplo aqui. E para nos certificar da confiabilidade da Bíblia, podemos recorrer às evidências, às provas que atestam ser ela plenamente verdadeira e inspirada por Deus. No que se refere às evidências internas, ou seja, que estão dentro da Bíblia, que estão ali na sua história, encontramos os testemunhos dos profetas. Eles sabiam que suas mensagens eram da parte de Deus. E por isso eles dirigiam-se ao povo usando expressões como assim diz o Senhor, ou ouvi a palavra do Senhor. Texto que está registrado em Ezequiel 31:1 e Oséias 1:1. Os apóstolos eles tinham convicção de que ensinavam a palavra inspirada de Deus, dirigida pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, 13, capítulo 7 e 10. Eles eram convictos disso. E eles também colocavam os escritos do Novo Testamento no mesmo nível do Antigo Testamento. Isso aqui nós podemos ver em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18 e 2 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16. Ou seja, é muito importante essa consideração aqui do Antigo com o Novo, porque, e deixamos ele no mesmo nível, quando nós vemos o que são o Novo Testamento e o Antigo, eles são os escritos sagrados. Não há diferença. Com o Novo Testamento, não deixou de existir o Antigo, ou o Antigo sobressai sobre o Novo, não. Eles são os escritos sagrados a respeito de Deus. Isso é muito importante para nós sabermos também. Eles têm o mesmo nível, não tem diferença alguma. Tanto que Jesus, por sua vez, considera o Antigo Testamento como expressão fiel do conselho de Deus. Está lá em Mateus capítulo 4, 47. Mateus capítulo 4, versículo 4, 7 e 10. Mateus 11, 10. Mateus 15, 4. E
Por fim, nós temos afirmações diretas das Escrituras. A própria Bíblia diz sobre ela mesma. O Novo Testamento declara que toda a Escritura, como palavra de Deus, ela é inspirada, inerrante e inefável. Mateus capítulo 5, versículo 18, Lucas 16, 17. No que concerne as evidências externas da veracidade da Bíblia, Geisler e Nix, eles listam 4 evidências. Em primeiro lugar, a evidência baseada na história das Escrituras. Ou seja, grande parte da Bíblia ela contém história. E por isso ela é passível de verificação. No que diz respeito aos artefatos desenterrados, por exemplo. Nenhuma descoberta arqueológica ela invalidou um ensino bíblico. Ao contrário, essas descobertas elas refutam os críticos, pois muitas delas comprovam a existência escrita nos dias de Moisés. Olha só que interessante. A história, a cronologia e a existência dos hititas. A arqueologia ela evidencia que as histórias que estão no livro sagrado, na Bíblia, elas existiram. Em segundo lugar, há evidências da profecia. Nenhuma profecia incondicional da Bíblia a respeito de acontecimentos ficou sem cumprimento. Como exemplo, citamos a época do nascimento de Jesus em Daniel capítulo 9. Ou seja, tudo que aconteceu nela, tudo que foi dito, se cumpriu. E ela conta todos esses fatos. A cidade em que Jesus nasceria, Malaquias 5:2. A natureza da sua concepção e o seu nascimento está lá em Isaías capítulo 7, versículo 14. Nós vemos aqui pessoas inspiradas pelo Espírito falando a respeito da vinda do Messias. E isso é muito importante para nós. Em terceiro lugar, a evidência da influência da Bíblia. Ele é o livro mais traduzido e impresso em maior número de exemplares, que tem influenciado mais o pensamento do que qualquer outro livro. Todos os livros de autoajuda, psicologia, de produtividade, de métodos, não os desmerecendo, eles são importantes para nós. Eles não influenciam tanto, eles não mudam tanto o pensamento, olha só que interessante, quanto a Bíblia Sagrada tem o poder de mudar. Por quê? Porque a Bíblia ela vai tratar do nosso interior de uma forma muito intrínseca, de uma forma ímpar, de uma forma incomparável. Tanto que nós lemos que ela é como uma espada de 2 gumes, que penetra ossos e medulas e faz a separação. Ela tem um poder sem igual. Ou seja, em quarto lugar, a evidência manifesta, isso aqui é muito interessante, da indestrutibilidade da Bíblia. Ou seja, a evidência que ela não consegue ser destruída. O salmista vai falar: guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você entende que se queimar o livro, a palavra continua? Então ela é indestrutível. Apesar dos diversos ataques que sofreu no decorrer dos séculos, a Bíblia tem resistido às investidas de seus adversários, sendo hoje o livro mais impresso e mais divulgado do mundo. A Bíblia ela é confiável em sua inspiração, em sua autoridade e em suas evidências. E você que nos assiste, dentro disso tudo que nós falamos aqui, olha só, dentro de tudo que foi lido, de tudo que foi conduzido para nós, você também é uma prova viva de que as palavras deste livro, sua inspiração, sua autoridade
e suas evidências, elas são confiáveis. E você pode se perguntar, como você me responde isso? Para responder essa pergunta, eu quero deixar aqui um texto em que Jesus ele está orando. Jesus ele também foi conhecido por orar muito. Sim, o mestre orou muito, ele é exemplo de oração. E nesta oração, Jesus, ele no contexto ali, naquele momento, ele ora pelos seus discípulos. E em um versículo, ele deixa uma citação para nós. Que estamos aqui hoje, sim, nós, eu e você. E por aqueles que virão, até que ele venha. Eu quero deixar aqui para você no final desse estudo, uma palavra que está em João 17, versículo 20. Jesus está orando e na oração ele fala assim para Deus: e por eles, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Há mais de 2000 anos está registrado que Jesus fez esta oração. E ela chegou até mim e até você. E que você possa tirar as suas conclusões sobre a confiabilidade da Bíblia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um forte abraço.